Lu. E aqui é a Fê. E estamos de volta para mais um E se a gente tentar? No episódio de hoje... antes disso, pega aí você que tá escutando. Pega aí sua água, seu café, seu vinho, sua cervejinha. Seu chazinho. Pra poder escutar a gente. A gente recebeu alguns feedbacks legais, né, Fê? De que as pessoas estavam se sentindo em casa e se sentindo à mesa com a gente enquanto a gente conversava com vocês. E acho que essa é a nossa ideia, né? Sim. Trazer vocês aqui pra essa nossa mesinha redonda. Ou um sofá. Ou sofá, ou uma cama, ou vários outros lugares que a gente possa estar ainda. Mas pra gente compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vivência, experiência, enfim. Sinta-se em casa e acolhidos por nós. É isso aí. E depois contem pra gente o que funcionou melhor. É verdade. E aproveitando essa fala de lugares, de onde escutar e como escutar, já vamos puxar o gancho da pauta da vez. O episódio de hoje é bom! Que é... E se a gente tentar sair da casa dos nossos pais? Ai, que legal! Porém, depende. Bom... Eu acho que vem por aí, né? Tentar sair da casa dos pais é um evento na vida de qualquer pessoa. Acho que principalmente se a gente tá falando de nós mulheres, isso se torna ainda mais desafiador, eu acho, por uma série de questões. Mas sair da casa dos pais é um rompimento de funcionamento e de vínculo também muito doido. Nós duas saímos hoje da casa dos nossos pais. Não hoje. Não, Atualmente não estamos lá. Hoje, agora. Não, agora não. Já faz um tempo. Mas saímos. Eu tive a experiência de sair e voltar. Eu também? E sair de novo. Né? Mas a gente vai mostrar e compartilhar com vocês como foi essa tentativa e cumprimento, né? De sair da casa dos pais. Fê, me conta um pouquinho do seu processo, assim. Como foi pra você tentar sair da casa dos seus pais? E o medo disso também, né? Sim. E por que você queria sair, na verdade? Perfeito. Por que sair da casa dos nossos pais? Lu, então, vamos lá. Algumas vezes a gente já falou aqui sobre os privilégios que sabemos que temos, né? Sim. Então, eu não vou entrar muito no detalhe disso, mas assim, evidenciando que temos consciência disso, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente teve escolha. Tipo, escolha, assim, nossa, eu sei que isso é um poder muito maravilhoso. Então, partiu disso. E aí, talvez a partir disso, a minha escolha, ao querer tanto esse movimento, era muito de liberdade, assim. Então, eu já conversei isso muito abertamente com os meus pais, então eu sei que depois eles vão ouvir e espero que não seja novidade. Lindos. Mas assim, eu tinha muito uma coisa de eu quero ter o meu espaço, eu quero ter as minhas regras e eu quero poder fazer os meus horários do jeito que eu quiser. E aí, por exemplo, quem já morou comigo ou já passou o final de semana, hoje eu já sou uma pessoa um pouco mais silenciosa, porque eu também fui aprendendo. Mas assim, eu sou pessoa que eu piso forte. Eu também. Eu faço barulho. Então assim... Eu deixo todas as luzes ligadas. Não, eu apago. Mas assim, a casa dos meus pais, a minha mãe é arquiteta. Não mais, depois a gente já fala sobre isso. Quem sabe um episódio? E o meu pai é engenheiro, entre várias outras coisas. Então, uma grande dádiva, sei lá, que eles tiveram ali do casamento deles, era um grande sonho deles, era construir uma casa que eles construíssem e botassem a mão na massa ali, né, pra tudo. E essa casa existe até hoje, eu morei muitos anos lá com eles, e era uma casa muito grande, é uma casa grande, então tem 3 andares, tem escada, então imaginem Nunca comigo. fui nessa casa. Não mesmo, né? Ai, que absurdo. Vai lá conhecer. A gente entrevista minha mãe lá. Tá bom. Aí, tá marcado. Aí, uma bela soldada que sempre gostou de acordar cedo e ir treinar, ou na época, sei lá, de cursinho, chegava em casa tarde e fazia muito barulho. Uhum. E
minha mãe, meu pai, minha irmã, o namorado da minha irmã, sempre reclamavam que eu era muito barulhenta. E assim, óbvio, hoje eu entendo que realmente tinham coisas que, nossa, eu fechava o armário, tipo, dando tapa no armário. Putz, Entendi que não é necessário. Mas eu continuo andando pesado e essa sou eu. Sim. E aí eu falei, bom, então, que tal ser eu ir pra um lugar em que não vai ter ninguém enchendo meu saco que eu ando pesado? Então, enfim, isso é um exemplo, mas assim, veio muito dessa coisa de querer ter um espaço em que só eu mandasse, entendeu? Então, Lu, o que te fez querer fazer esse movimento? Eu acho que pra mim foi um movimento sem querer, né, Fê? Porque eu saí de casa pra fazer faculdade. Então, eu não tinha passado nas faculdades que eram na minha cidade, então eu não tive muita escolha. Ou eu estudava fazer faculdade fora de casa, ou eu fazia cursinho de novo, e aí não era isso que eu queria e tudo mais. Então eu saí de casa com essa, assim, porque eu tinha que sair pra fazer faculdade, sabe? Primeiro eu saí de casa, morei no interior de Minas, em Alfenas, interior do sul de Minas. E nossa, Alfenas, assim, pra quem tá morando em São Paulo, Alfenas é uma cidade muito, 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 muito pequena. E eu sou de Ribeirão Preto, né? Ribeirão já é uma cidade maior, mas é uma cidade do interior. E assim, Alfenas não tinha nada para fazer. Eu sei que lá é muito divertido, eu amei as pessoas que eu conheci lá e tudo mais. Meu período lá também foi muito legal. Mas foi um período transitório, de fato. Eu queria sair de lá, mas eu não queria voltar pra casa mais. E aí eu fiz, isso também pode ser um outro episódio, né? Mas eu fiz uma transferência de faculdade e vim pra São Paulo. E aí foi quando eu senti que eu saí de casa valendo, assim. Porque quando eu morava em Alfenas, eu voltava pra Ribeirão todo final de semana. E tudo da minha casa era da casa dos meus pais. Então, assim, a comida que eu comia em Alfenas, em casa, em Alfenas, era a comida que meus pais preparavam durante a semana e eu levava a marmitinha até sexta-feira pra eu comer exatamente aquilo. Então, eu não tinha nem que me preocupar de fazer comida, né? Eu, inclusive, morei com uma menina que a gente, né, por N motivos, mas enfim, a casa era dela e lá não tinha gás. Então, a gente não tinha fogão. A gente só tinha um micro-ondas. Uau! Era muito limitante, né, pra cozinhar. Hoje eu fico pensando, caraca, como assim? Eu morei numa casa que não tinha fogão, né? Mas... E aí, quando eu vim pra São Paulo, daí o negócio foi, meu Deus, você realmente saiu de casa, né? E aí foi o sair de casa com tudo que se tem direito. Então, sair de casa, você não tem quem te leva nos lugares, você tem que preparar sua própria comida, você que vai lavar roupa e botar a roupa no armário, ela não vai misteriosamente aparecer no armário limpa, né? Então isso tudo foi vindo, assim. Então, não que eu queira sair de casa nesses primeiros momentos, né? Eu me formei durante a pandemia, então eu voltei pra casa, assim, depois que eu formei. Fiquei durante a pandemia morando com meu pai. E aí foi muito difícil. Por que foi difícil? Foi difícil, acho que por várias questões, assim. Acho que o primeiro deles foi que, nesse intervalo que eu saí de casa, tem um recorte de que eu perdi minha mãe. E aí, voltar para casa, morar na minha casa, no meu quarto de sempre, desde... Eu moro no mesmo lugar, a gente tem a mesma casa lá da família, desde que eu tinha 6 anos. Então, eu tô, o quê? Sei lá, não sei fazer conta rapidamente, mas assim, mais de 20 anos. Eu tô naquele mesmo lugar, meu quarto é do mesmo jeito e fica naquele mesmo quadrado, sabe? Então, quando eu saí de casa, morei fora, minha mãe faleceu e aí eu tive que voltar pra casa, voltar a morar lá sem a minha mãe, foi muito estranho. Porque aquilo não era mais a minha casa, em específico, entende? O jeito do meu pai é um jeito muito diferente do jeito da minha mãe e do jeito que eles conduziam um lar. Meu pai é muito desapegado, vai, faz o que você quiser, come o que você quiser, na hora que você quiser. Se você quer deixar a roupa aqui virada do avesso no chão, você deixa, sabe? Já a minha mãe já era uma coisa tipo assim, não, meu amor, meio-dia, hora de almoçar, você vai sentar aqui, você vai almoçar agora com todo mundo que tá nessa casa, né? Então, isso foi uma coisa diferente, assim, foi mais desafiador de voltar pra casa e ver que aquela pessoa que sempre representou o lar não estava mais lá. Mas aí, mais do que isso, né? Quando você sai de casa, você sente o gostinho da independência.
e do quanto isso te desenvolve enquanto indivíduo. Principalmente para quem nasce em berço de ouro igual nós. Sim. Que a gente não vai, né, negar os nossos privilégios. E tentar escondê-los de alguma maneira. Então, eu comecei a perceber que, nossa, eu acho que eu tô aqui, tipo, cara, remando uma onda que não é que eu quero. Quando você tava na casa do seu pai. Quando eu voltei agora. Então, tipo assim, tava muito bom, funcionalíssimo. Eu não precisava gastar dinheiro com aluguel, eu não precisava pensar em várias coisas, fazer as coisas. Só que, putz, eu tô me perdendo um pouquinho nesse processo. Tipo assim, e aí, pra onde que eu vou, né? Qual que é a minha próxima etapa? E acho que tinha um lance de que, assim, quando você fala da liberdade, não era nem muito pra mim a liberdade de ser. Era mais a liberdade de estar. Então, a partir do momento em que eu estava morando lá, eu tinha que dar satisfação de tudo. Mas não era uma sensação de controle, por exemplo. Nunca houve pra mim uma coisa de, você não vai. Mas você tem que me dizer onde você vai, que horas você vai, se amanhã você vai fazer alguma coisa, quais são seus planos pra semana. E tipo, cara, eu não sei meus planos pra semana. E se eu sei, se eu mudar no meio do caminho. Então, assim, eu queria sair de casa novamente pra construir a minha vida sem me deixar contaminar demais. Porque aí eu comecei a me contaminar enquanto adulta, com o que eu já aprendi, com o que eu já sei, com as coisas do meu pai e do meu irmão, que eu não quero pra minha vida. Amo eles com todo o meu amor, mas assim, eu não quero ter o funcionamento do meu pai, de tacar o foda-se pras coisas, sabe? Eu não quero, por exemplo, necessariamente precisar pensar ou falar em cada coisa que vai ser feita ali. E eu entendo que ele, enquanto pai, precisa dessa satisfação. Sim. Mas era muito custoso e aí eu tinha que pensar em tudo. Eu comecei a me sentir muito sobrecarregada de estar morando com os meus pais. Mas, mais do que isso, eu acho que o lance de sair de casa agora de verdade, por último, né? Não tenho mais faculdade, agora já estou formada, trabalhando e etc, etc. Foi num sentido assim, Fê, de tipo, eu não sei se isso rolou muito com você, mas... Gente, esqueci. De assumir os BO, assim. Então, de construir aquilo que precisa ser construído naquele momento da tua vida. Então, tipo assim, eu não dava mais, não cabia mais, próximo aos 30 anos, eu estar na casa dos meus pais com aquele funcionamento. Pra minha realidade, não cabia mais, porque não tava condizendo com a evolução e o crescimento que eu tava vivendo na minha vida de carreira, por exemplo. Então, eu comecei a me sentir desconfortável. E também um ponto de que, às vezes, eu sentia, porque como eu saí e voltei, eu sentia que não era mais a minha casa. Então, eu tô ali meio que, tipo, você tá aqui, né? Mas aí, você sai, né? Você viaja, você faz isso. Então, tipo, eu queria ter um lugar onde eu pudesse botar a planta que eu escolhi botar, entendeu? Naquele lugar específico. Exato. Sim. Então, isso também é um ponto interessante, assim, né? E não sei se isso necessariamente rolou com você, mas enfim. E você teve medos diferentes nesses dois momentos? Sim. Quando eu saí da casa dos meus pais pra estudar na faculdade, o meu medo era da solidão. Mesmo dividindo apartamento com outras pessoas, eram pessoas que eu não conhecia. Então, eram pessoas novas, amizades novas. E eu tinha muito medo de ficar sozinha. De não ter uma pessoa que eu confiasse pra circunstâncias importantes ali, tipo, sabe aquele socorro, aquele porto seguro? Eu não tinha isso. Eu não tinha tanto medo de fazer atividades domésticas, essas atribuições todas. Mas esse era o meu medo. Meu medo era da solidão. Meu medo era do desamparo. Se acontecer alguma coisa comigo, que eu tô sozinha aqui, né? Quando eu saio de casa novamente, depois de formada, o meu medo é financeiro. Não tenho mais medo de ficar sozinha, pelo contrário, às vezes curto muito essa solidão. Mas o meu medo hoje, ele é um medo que antigamente não era um medo que me aparecia, até porque eu tinha esse privilégio de sair de casa com uma ajuda financeira, e que hoje já não me é mais dada, nem solicitada, né?
Mas hoje é o medo de, cara, e se eu não conseguir fechar as contas do mês? Porque é isso. Uma casa, isso custa, né? O quanto isso custa? Bastante. Exato. E acho que também uma questão do tempo também. Antes eu não tinha medo de perder tempo com atividades domésticas. Porque eu tava, parece que naquele processo de aprendendo. Deixa eu ver como é que lava uma máquina com roupa branca mesmo. Porque eu não fazia isso, não fazia parte da minha realidade. Agora, hoje, o meu medo de tempo é diferente. Eu fico assim, cara, sério que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Não, peraí, deixa eu tentar automatizar. Deixa eu tentar terceirizar. Deixa eu não fazer. O que não necessariamente é bom. Mas às vezes rola. Mas às vezes rola, Mas foram medos diferentes, assim. E acho que um medo em comum foi do afastamento na relação familiar. Então, dessa coisa de você acabar se isolando mesmo, né? Meu pai é um cara muito parceiro, muito. Então, a gente se fala todos os dias por telefone. Isso não abalou a nossa relação. Pelo contrário, eu senti que a distância fortaleceu a nossa relação a partir do momento em que a nossa comunicação precisou ser mais clara. Em casa, estando com eles, no momento em que eu me encontro hoje, com o que eu sei hoje, com o que eu quero pra mim, a comunicação com ele e com o meu irmão, consequentemente, era uma comunicação muito atravessada. Ninguém falava e ninguém se escutava. E aí agora a gente tem essa distância pra poder escutar o outro, amadurecer o que o outro disse, responder, planejar, né? Então, assim, meu medo de sair de casa e romper com algo era um medo, é um medo presente. Mas hoje eu já entendo, depois de ter tentado sair de casa e ter tentado melhorar minha comunicação para que isso não acontecesse, que de fato as coisas podem melhorar, né? Com certeza. E você? Sim. Nossa, nossas experiências são muito diferentes. Ai, meu muito Deus do diferentes. céu. É muito fácil, eu não tinha medo de nada. Cara, ela nunca tem medo de nada, ela se joga. Não, mas é que assim, acho que isso do morar sozinha, pra mim era tão forte essa vontade, esse chamado mesmo, que era... Eu não tinha medo, tipo, eu sabia que ia ter BO. Eu lembro, no dia da minha mudança, eu fui abrir a torneira da pia, mano, o negócio explodiu, tipo... Só que assim, eu simplesmente bati na vizinha e falei, sabe onde fica o registro? E ela foi lá e fechou pra mim. Tipo, tá, resolveu. Cara, entendeu? Não me assustou. No dia que eu tive que matar uma barata, eu ligo pro meu pai até hoje pra perguntar, pai, como é que instala a máquina de lavar que eu instalei sozinha? Sozinha não, porque eu liguei por ele de vídeo. Então, maravilhoso. Assim, mas eles estão sempre lá ajudando. Então, acho que eu não tinha medos, assim. Eu só tinha essa coisa de querer fazer logo, sabe? E aí, acho que por isso também eu fui descobrindo os BOs quando eu tava lá só. Quando eles começaram a acontecer. Então, eu lembro de tarefas de casa, né? Você saber, por exemplo, eu sou vegetariana e eu amo feijão. Sempre amei, independente de ser vegetariana. Só que, gente, na casa dos meus pais, a minha mãe que dominava a cozinha. Então, ela que sabia o tempo de deixar o feijão de molho, de colocar na panela e tudo mais. E eu lembro de várias vezes que eu deixava o feijão de molho e aí, cara, tipo, 4 dias depois eu lembrava que eu tinha deixado aquela tigela lá e real, chegou um dia que o feijão tava dando broto. Aí... e eu fiquei tipo, ops! Mas enfim, depois eu descobri que era até saudável, né? Podia comer daquele jeito e óbvio que eu comi. Feijão. Porque não dá pra desperdiçar coisa também, né? Então, isso que pra mim foi sendo mais desafiador, assim, saber e aprendendo esses timings de o que eu vou comprar no mercado? O que compra pra uma pessoa só? Quanto que só eu consumo? Eu não sabia, não fazia ideia. E aí, acho que tudo isso foi sendo esse processo de entender, né? Como que eu funciono sozinha. E aí, consequentemente, também, como que eu quero estar nesse lugar? Como que eu quero habitar nesse lugar? Ah, eu quero tirar um dia da semana pra cozinhar e deixar a comida pronta, fazer marmitinha, deixar no freezer, não sei o quê.
ou eu quero cozinhar todos os dias. Sei lá, e aí você vai vendo também que na verdade não existe muita regra, né? E que cada momento você tá afim de uma coisa diferente e tal. Então, isso pra mim foi muito gostoso. Acho que eu fui levando muito nessa exploração gostosa. E uma coisa que eu percebi que foi muito diferente também é isso da relação com os pais. Então, eu passei por duas experiências, né? Uma de, primeiro, morar muito perto dos meus pais. Tipo, fui pra um prédio que era, assim, 1 quilômetro da casa deles. Então, eu tinha total liberdade de, a qualquer momento... Ir lá. Oi, mamãe, papai, posso ir aí almoçar? Ou, tipo, sei lá, qualquer outra coisa. Meu pai ama cuidar de planta, então eu chamava ele pra ir em casa me ajudar a cuidar das plantas e tal. Então, isso foi muito importante pra, primeiro, eu ter muita certeza que eu nunca estarei sozinha. Então, independente de, óbvio, eles se incomodavam com o jeito que eu pisava na escada. E eu também me incomodava com o jeito que às vezes eu via eles conversando e eu acho que eu não deveria estar naquela pauta, sabe? E aí, a partir do momento que você tá em ambientes diferentes, isso fica diferente também, né? A relação fica uma coisa muito mais adulta, sei lá. Muito legal. Eu achei muito legal. E teve um momento também que aí talvez tenha sido um extremo que eu já tava me achando tão adulta, aprendi aqui minhas coisas, e, enfim, vários outros contextos da vida que me levaram a sair de São Paulo. E eu fiquei uns 2 anos morando no Rio de Janeiro, que assim, é perto, mas não é tão perto, né? Não dá pra ir lá almocinho de domingo na casa dos pais. Não. E aí eu acho que ali que me fez ver, cara, o que é estar longe, sabe? Então, entender, valorizar essa presença de uma outra forma. De, cara, nossa, eu descobri que eu sinto muita falta, que pra mim é muito importante ter o domingo que eu posso ir lá na casa dos meus pais, se me der na telha, sabe? Então, foi muito legal perceber isso e precisou desse movimento, né? Do sair, do sentir falta, pra ir falar, caraca, mas ali é meu lugar, deixa eu voltar, sabe? Então, no caso da cidade, né? Voltar pra cidade onde não só meus pais, mas toda a minha família tá. Então, isso foi muito gostoso. E talvez, pensando em aprendizado, uma coisa que você trouxe também da questão financeira. Pra mim, ele não era um medo, mas sempre foi uma coisa que eu fui muito cautelosa, que era de... Eu fazia muita questão de ter uma reserva financeira que, tipo, cobrisse os meus gastos pra poder dar esse passo. Então, eu acho que quando eu converso, né, também com pessoas que talvez estão querendo estar nesse movimento, eu falo, mano, pra mim, pelo menos, conversas com os pais são sempre importantes, né? A minha terapeuta falava muito isso, de deixar muito claro que não é que eu não quero estar com eles, não é que eu quero fugir, que eu quero abandonar ou sair desse lugar. Mas é tipo, gente, eu honro e agradeço muito tudo que vocês me deram. Mas tá na hora de seguir meu caminho, sabe? Sim. Então, acho que isso foi super importante. E também essa visão de tentar ir projetando como que eu preciso me preparar financeiramente pra isso aqui, pra não passar perrengue. Porque ter essa dor de cabeça de vou conseguir pagar as contas, não vou, acho que cansa. E é uma coisa que, cara, é muito complexo de resolver, né? Então, quanto mais a gente consegue se preparar pra isso, melhor. É isso que eu ia te perguntar, né, Fê? Como que foi esse processo de tentativa seu, assim? Então, como começou essa tentativa de sair de casa? Porque, no meu caso, como eu saí de casa pela faculdade, a minha tentativa foi, você quer estudar na faculdade ou não? Não tinha muita escolha, né? Mas você já teve mais um processo onde você pôde amadurecer mais esse movimento de sair da casa dos seus pais, assim. Então, como foi essa tentativa, né? E isso é uma coisa muito legal de pontuar também, que eu queria muito que esse movimento tivesse acontecido na faculdade. No vou fazer faculdade fora da cidade. Só que meus pais falaram que, tipo, não tinha condição disso acontecer. Que eu precisava fazer em São Paulo. E aí, então, eu só prestei faculdade que era em São Paulo. E aí, eu acho que desde isso,
que sei lá, pra mim era natural, assim, pesquisar. Quanto custa morar sozinha em São Paulo? Então, foi uma coisa que essa tentativa, ela foi nascendo já desde a teoria, sabe? Desde eu entender, sei lá, eu tinha um valor X que eu entendia que era possível ganhar um salário ali da carreira que eu tava naquele momento, né, da nutrição. Então, eu precisava achar um lugar que eu conseguisse morar que coubesse naquele valor. Onde que era isso? Putz, era, tipo, muito longe do bairro que eu tava acostumada. Então, ou eu tinha que entender como que eu ia ganhar mais, ou eu tinha que ficar em paz com mudar de bairro. Sei lá. Então, eu acho que essa tentativa começou muito em projeções. E aí, isso é um exercício que eu fiz, sempre faço muito na terapia também, desses ICs. E se eu imaginar que, sei lá, ao invés de ganhar 2.000 reais, que era o que eu projetava, eu ganho 10. Meu salário é de 10 mil reais. Onde eu poderia morar? Como seria esse apartamento? Eu gastaria mais com isso ou eu gastaria mais com um padrão de vida diferente? Sei lá, e projetar essas coisas, sabe? Pra ir vendo o que mexia. Então, acho que as tentativas foram muito disso, assim, de ir pesquisando e me imaginando. E aí que eu entendi que num primeiro momento pra mim era muito importante tá perto deles. Tá perto dos meus pais, tá perto do bairro que eu já conhecia, que me era familiar. Então eu preciso fazer ter todas essas condições financeiras, né? Mas fazer um movimento que me mantenha o mais segura possível dentro de um conhecido, para que a lacuna do desconhecido seja o menor possível. E aí eu consigo talvez ter um pouquinho mais de controle dessas coisas. Então, acho que foi isso. Fez sentido? Arrasou, fez super sentido. Fez muito sentido. Eu tava aqui até pensando, né? Como as minhas experiências de sair de casa, elas sempre foram muito colocadas em relação a outros lugares de vida que eu tava vivendo. Momentos de vida, né? Então, sempre relacionados a estudo ou carreira. Então, eu volto pra São Paulo hoje por uma questão de carreira, né? Então, nunca foi uma coisa assim, nossa, eu vou sair de casa. Porque mesmo eu querendo sair de casa desde a pandemia, que eu voltei pra casa, então fiquei 4 anos em Ribeirão depois. Durante os 4 anos eu falava, nossa, vou sair de casa. Nossa, vou sair de casa, vou sair de casa. Mas eu não saía, né? Eu não saía porque era quentinho e confortável e muito funcional, assim, pra mim. E aí eu super criando ideias, não, eu não vou sair de casa porque daí eu economizo nisso, porque daí quando eu sair, eu vou fazer uma casa incrível e eu vou ter o dinheiro do aluguel. Não tenho. Tem não, sim. Tenho. Mas Abundância. mas eu não tenho aquilo que eu achei que eu economizaria por ficar na casa do meu pai, entendeu? Pelo contrário, bom, já que eu não gastava com isso, eu gastava com outras coisas, o que me permitiu viver coisas incríveis mesmo, e eu não faria diferente. Mas eu entendi que eu não tava com a maturidade que eu achava que eu tinha pra sair de casa, não. Enquanto adulta, enquanto bancar essa parada de, cara, você tem uma casa, você tem essa responsabilidade de limpeza, tem responsabilidade de conta, tem responsabilidade de BO que vai aparecer a 1000, assim, responsabilidade até contratual mesmo, então seu nome tá na parada ali, sabe? Sim. Então, eu percebi um pouco isso, assim, que a minha tentativa, e se eu tentar morar fora de casa, né? Tipo, e se eu sair da casa do meu pai? Ele era um plano muito longilíneo, assim, pra mim. Tipo, ai, e se eu sair, sabe? Ai, se eu tentar? Ai, não, mas tá funcionando aqui. Ai, eu aguento mais um pouquinho, né? Então eu percebi que pra mim, eu nunca tive esse disparador de tipo, então não tá, tchau, tô saindo, gente, beijo. Foi sempre uma coisa muito circunstancial. O que me favorece. Sim. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por isso também que eu carrego mais medos do que você nesse sentido, né? Sim. Mas ontem eu até vi uma frase assim, né? Que essa sensação, o estar preparado para começar algo... Você viu essa frase? Cara, aquilo acabou comigo. Que era... Não, mas eu não vi. Porra! Eu só gostei do começo. Ela não me aprecia nas redes. Era uma frase, algo do tipo, que agora eu não vou lembrar o certo, mas era uma frase assim, né? Não espere estar preparado para fazer alguma coisa.
se sentir preparado, estar preparado, se sentir preparado, não é um sentimento. O preparado, né, o pronto, na verdade. Calma que embananei. A grande ideia da frase é no sentido de não espere se sentir pronto. Ela tá rindo de mim. Não espere estar pronto para fazer alguma coisa. Né? Estar pronto, se sentir pronto para fazer alguma coisa. Porque o se sentir pronto, estar pronto, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Uou! Não é? Aham. Achei muito, essa frase muito, é algo assim, né? Sim. Mas achei uma frase muito forte, assim, né? Porque o estar pronto, ele é uma decisão. Ele não é algo que você vai sentir, nossa, agora eu me sinto pronta para sair da casa dos meus pais. Cara, você não vai se sentir pronta, não. Aí, vou abrir um parênteses. E esse parênteses é um parênteses extenso, necessário. Tá bom. A gente tá falando e reforço isso mais uma vez, de lugar de duas pessoas com muitos privilégios. Uhum. Privilégios financeiros, né, econômicos, sociais e etc. Mas principalmente um outro privilégio que é na dinâmica familiar. Uhum. Nós não tivemos uma necessidade de sair de casa por conta de uma dinâmica familiar disfuncional, por conta de microagressões, por conta de violações verbais e etc., que a gente sabe que pode acontecer e tornar esse ambiente de casa um ambiente pior do que qualquer outro no mundo. Então, esse é um parênteses importante para vocês terem que o que a gente está discutindo aqui parte de um lugar de uma casa com muito acolhimento, com muito diálogo, com muito amor, que é um puta de um privilégio, assim. Uhum. Né? Então, a gente tá trazendo nossas perspectivas muito superficiais, de um medo, desse desprendimento, da mudança, né? É mais o medo da mudança e o medo da maturidade, da independência. Então, é só esse parênteses enorme para vocês saberem que a gente tem consciência e a gente sabe da onde a gente parte. Sim. Ao falar sobre isso. Fecha parênteses. Perfeito. Bom, mas assim, também a gente consegue falar da nossa experiência, né? Então, uma coisa que acho que é um gancho legal pra gente ir fechando também, é isso do estar pronto, da maturidade e tal. O que você vê, assim, que você aprendeu ou tá aprendendo depois de ter passado por esse sai, volta e sai, e é isso, e sabendo, né, quais são os perrengues, quais são as responsabilidades, até onde dá pra ir, o que mais eu quero, o que isso muda, assim, quando você volta lá na Luísa de, talvez, uns 8 anos atrás, de, cara, você nem sabia que ia acontecer isso aqui, sabe? Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Então, pra você mesmo, assim, o que você olha pra trás e gostaria de compartilhar nesse lugar agora de mais maturidade em relação a isso? Amei. Eu acho que eu olharia pra Luísa lá de trás e falaria: vai, fia, confia. Confia, tudo vai dar certo. Tá tudo bem não dar conta. Porque eu sempre falei pra mim mesma, desde lá de trás, você dá conta, você dá conta, você dá conta. E eu acho que uma das coisas mais desafiadoras quando a gente pensa nesses processos de mudança, de independência, é a gente assumir isso mesmo, né? Eu dou conta, eu vou lá, eu faço. Mas tá tudo bem você não dar conta. Você pedir ajuda. Isso não significa que você é menos independente ou menos madura, né? Mas que esperar ou estar pronta para fazer isso, ou esperar um cenário ideal, um X de dinheiro, claro que ressalvo a necessidade mesmo, né? Mas, um lugar específico, uma estrutura, cara, esperar esse timing exato para você sair de casa não existe, assim. Porque sempre vai parecer muito interessante, valioso e funcional estar na casa dos seus pais. Porque E aí eu acho que sair de casa hoje só faz eu olhar pra Luísa de lá de trás e falar: amada,
curte cada segundo que você tá na casa dos seus pais. Tipo assim, mas curte a presença deles. Porque eu percebi também que eu só pude curtir a presença de estar com meu pai, por exemplo, quando eu saí de casa. Sim. Que quanto mais eu vejo meu pai, se eu, sei lá, passo um mês inteiro em Ribeirão agora, menos eu curto a presença dele, sabe? Porque eu vou, sei lá, vai ficando meio cotidiano, enfim. E aí eu acabo tirando um pouco dessa valorização da presença. Até porque eu acabo me entrelaçando demais no que é meu, no que é dele. E aí eu fico cansada, porque já tem tantas coisas pra fazer. E aí me pego muito nesse papel, né, de cuidadora. Agora, quando a gente fica adulto, né, a gente parece que a gente tem que ficar cuidando dos nossos pais, mas ainda não é por aí, né? Então, eu olharia pra Luísa de lá de trás e falaria, cara, vai, filha, confia. Tudo bem não dar conta de tudo, não vai dar mesmo, mas acredita, se experimenta, se aventura. Mas quando você voltar, mesmo que seja por um intervalo curto, volta e curte, cara. Curte essa presença. Mas curte mais ainda voltar pro seu lugar. Que é o que eu sempre falo. Nossa. A sensação de estar voltando pra São Paulo, aqui pra minha casa, eu recebi várias mensagens assim... Nossa, Lu, que bom que você voltou, porque, tipo assim, São Paulo é você, né? E eu sinto muito isso também, uma coisa daquela cidade que pega a tua energia, assim. Então, não num sentido ruim, mas no sentido de despertar aquilo que tem de melhor em você, né? E a tua família, ela deveria ser isso, o teu lar deveria ser isso, né? Então, o que não mais interessante do que você construir esse seu lugar de crescimento? Eu acho que é meio por esse caminho, né? Que lindo. Não. E você? O que você diria pra Fefe que falou, foda-se, vou sair de casa? Cara, eu agradeço e reforço muito com ela que a minha terapia, que bom que nunca parou, desde que começou, nunca parou a terapia. Porque assim, Diva, tudo isso que você foi falando, acho que principalmente dessa relação, né? Não só com os pais, mas com a casa, você só entende isso no processo, né? Isso é uma coisa. Mas acho que também, literalmente, entender e honrar isso num lugar tão profundo e sistemático mesmo, foi possível e acelerado, facilitado, sei lá, graças ao processo terapêutico, né? Então, eu sinceramente não imaginava que eu ia amar tanto visitar meus pais, sabe? Tipo, imagina que eu tô passando por um perrengue e vou ligar. Tipo, em alguns momentos eu achava isso meio ridículo, né? Essa coisa do preciso também. Eu escolhi sair de casa, então agora eu vou bancar tudo. Mas é tão bom você também entender isso, né? De que seus pais, eles continuam sendo seus pais, e aquela casa, aquele lugar, independente se continua sendo o mesmo ou não que eles estão, né? Sempre vai te acolher. Então, eu amo, amo, amo também essa sensação do ir para a minha casa, estar na minha casa. Mas acho que isso foi uma surpresa pra Fê lá de trás, de que, nossa, você também vai gostar tanto de ir lá pra casa da mamãe. Porque também acho que tem essa coisa de que pra eles nos receberem, não sei, pros meus pais passou a existir um carinho e um cuidado maior com isso também, sabe? Então, coisas que eu gosto de comer, mais específicas, que antes não era normal de ter lá, agora sempre que eu vou, tipo, eles compraram aquilo pra me receber, sabe? Então, é uma surpresa muito gostosa. E aí, acho que é uma coisa que eu, nossa, não imaginava que existiria, sabe? Que aconteceria. Então, acho que nesses processos de tentativa também, a gente acaba se surpreendendo e descobrindo coisas muito legais que essas coisas nos trazem. Sim. Né? Se você precisasse dar um conselho pra alguém que quer tentar sair de casa, sair da casa dos pais, o que você falaria? Olha, eu acho que uma coisa muito valiosa pode ser conversar com eles. Tá. Sobre isso, né? Explorar. Abrir mesmo. Por que você tá pensando nisso? Como que eles se sentiriam com isso? Se eles entendem, se eles te apoiam. Eu lembro que pra mim foi muito legal ter ido visitar apartamento com os meus pais.
pra também ter uma visão ali de pessoas que eu vou querer que me visitem, se acharam legal aquele lugar, sabe? Então, acho que é esse conselho. E o seu, Lu? Eu acho que eu falaria algo do tipo, faça uma experiência antes de sair de casa. De sair de casa, o que eu quero dizer é tipo assim, vai fazer uma viagem um pouco mais extensa, sem seus pais, vai fazer um trabalho voluntário em outro lugar, sabe, em outra cidade, outro país, não sei, faz um intercâmbio, vai morar, sei lá, na casa da sua avó por um tempo, sabe, se distancie um pouco dessa dinâmica, desse ambiente. Dá pra fazer um aluguel temporário também, né? Aluguel temporário. Tipo, você não precisa ir viajar. Mas pega um mês de um Airbnb, sei lá. Airbnb, dá um cupom aí pra nós. Ótimo. Mas alguma experiência nesse sentido pra você ver como isso ressoa em você, né? Como isso ressoa na relação com seus pais, como eles enxergam esse distanciamento, né? Esse descolamento, na verdade, né? Essa separação. E eu acho que eu teria esse primeiro conselho, assim, né? Dessa tentativa, né? Mas e uma música? Uma música de sair de casa. Nossa, gente, essa é fácil. Eu não tô lembrando o nome, vê se você sabe. É uma do Lagoon, que ele começa assim. A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Quem sabe um dia eu aprendo a cantar. Você lembra qual é o nome? Não, mas eu sempre lembro da Fernanda quando eu escuto essa música. É que essa é a minha música da independência, assim. A gente coloca aqui na referência, eu não lembro o nome, mas é do Lagoon, é maravilhosa. E acho que ela diz por si só, nem preciso explicar. Maravilhosa. E a sua? A minha eu acho que vai pra uma vibe mais nostálgica, pra uma vibe, clássica, né? Vai pra uma vibe mais nostálgica e mais no sentido de pertencimento em qualquer lugar, assim, né? Que é Home, de Philip Phillips. Ai, é linda também! Sim, é maravilhosa! Amo. E eu acho que é uma música que conecta muito esse lugar de lar, assim, né? Que acaba vivendo dentro da gente. A gente vai entendendo isso ao longo do processo. Certo? Certíssimo! Esperamos vocês para o nosso próximo episódio. E se a gente tentar, até semana que vem! Até!